Era uma noite abafada de dezembro em São Paulo. As ruas estavam iluminadas pelas luzes de Natal, refletindo o brilho dourado dos enfeites nas vitrines e nas árvores enfeitadas. Mas para Felipe Pereira, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, tudo aquilo parecia uma fachada. Em sua mente, o Natal não tinha mais o brilho de antes. A cidade podia estar cheia de vida, mas ele sentia o peso de uma solidão imensa, mais pesada do que o calor do verão paulistano. Felipe estava dirigindo pelo centro da cidade, tentando encontrar um pouco de alívio no meio da agitação. Ele sentia-se sufocado, perdido em sua própria vida. A morte de sua esposa, Larissa, 3 anos atrás, havia arrancado dele toda a alegria que um dia sentiu. Desde então, ele tentava seguir em frente por sua filha, Beatriz, mas cada passo parecia mais difícil do que o anterior. O que mais o incomodava era a sensação de estar vivendo em um mundo que não era mais o seu. O vazio deixado por Larissa ainda o assombrava, e mesmo a riqueza e o status social não conseguiam curar aquela dor. Pai, quando a gente vai ver as luzes de Natal? A voz doce de Beatriz, sua filha de 8 anos, cortou o silêncio do carro. Felipe olhou para ela pelo retrovisor e forçou um sorriso. Já já, filha. Já já, vamos passar na Paulista e ver tudo, como a gente sempre faz. Mas ele sabia que as palavras estavam vazias. Eles estavam indo para a Avenida Paulista. Mas não era pelas luzes. Era por uma promessa que ele fazia a si mesmo todo ano, dar o melhor para Beatriz. Por mais que se sentisse perdido e sem forças, ele não queria mostrar para ela o quão fraco estava por dentro. Ser pai exigia força, e ele não poderia falhar. O carro deslizou pelas ruas movimentadas. E Beatriz, como sempre, estava fascinada pelas luzes e decorações. Mas Felipe não conseguia mais se alegrar com nada daquilo. O brilho dos enfeites parecia distante, como se ele estivesse vendo tudo de um outro mundo. O que realmente o incomodava era o fato de, apesar de ter tudo o que muitos sonhavam, ele ainda se sentia incompleto. Enquanto Felipe passava por um cruzamento movimentado, algo chamou sua atenção. Ele freou o carro bruscamente, quase derrapando, ao ver uma cena que o fez parar em seco. Na calçada, ao lado de um ponto de ônibus, uma jovem mulher estava deitada em um banco de concreto. Ela parecia tão exausta quanto o calor da noite fazia tudo ao redor parecer sufocante. Um bebê, ainda pequeno, estava enrolado em uma manta surrada, aparentemente sem forças para mover-se. A mulher estava com os olhos vazios, como se tivesse perdido a esperança de tudo. Felipe observou a cena por alguns segundos. Ele não podia desviar o olhar. Algo dentro dele o impedia. A mulher estava ali, visivelmente fora do lugar, abandonada pelo mundo. E ele, mesmo que tentasse ignorar, sabia que não poderia simplesmente seguir em frente. Pai, quem é aquela moça? Ela está dormindo ali com o bebê? Ela não está com calor? Beatriz perguntou, apontando com curiosidade. Felipe sentiu um nó na garganta. Olhou para a filha pelo retrovisor e viu nos olhos dela algo que ele próprio não conseguia mais identificar. Era a mesma pureza, a mesma compaixão que ele tinha perdido com o tempo. Mas ele sabia que sua filha, sem saber, estava colocando à prova o que restava de sua humanidade. Felipe olhou para a mulher novamente. Ela estava visivelmente suja. O bebê em seus braços parecia muito frágil. Ele olhou para Beatriz e suspirou. Vamos dar a volta, disse, tentando manter a calma. Ele fez a manobra, indo até o ponto de ônibus. Estacionou o carro e desligou o motor. Por um momento, ficou ali, parado, olhando a cena diante de seus olhos, sentindo um conflito interno intenso. Ele não sabia o que fazer. Ele queria ignorar, seguir em frente e não se envolver. Afinal, ele tinha sua filha para cuidar. Ele tinha que se preocupar com ela, com a sua segurança. Mas algo dentro dele dizia o contrário. Pai, a gente pode ajudar ela? O bebê parece tão pequeno e frágil. Beatriz perguntou com os olhos cheios de preocupação. Aquela pergunta cortou a última barreira em Felipe. Ele sabia o que tinha que fazer. Como pai, ele não poderia permitir que aquela mulher e criança ficassem ali, expostos àquela situação, sem ao menos tentar algo. Ele suspirou e disse: Ok, vamos lá. Felipe saiu do carro e caminhou até o banco onde a mulher estava sentada. Ela levantou a cabeça lentamente, um olhar de medo nos olhos. Ele se agachou na frente dela e com uma voz suave disse: Oi, tudo bem? Boca. Está bem. Eu vi você e o bebê aqui. E eu gostaria de ajudar. Não podemos deixar vocês aí. A mulher olhou para ele, desconfiada,
apertando o bebê contra seu peito. Não, não, não se aproximem, ela disse, sua voz baixa e trêmula. Eu não quero nada. Não confio em ninguém. Felipe percebeu o medo nos olhos dela, mas também a dor. Ele sentiu que a mulher tinha sido machucada pela vida de forma irreparável. Eu entendo a sua desconfiança, mas olha, eu não estou aqui para pedir nada em troca. Eu só quero ajudar. Sei que não é fácil, mas você e seu filho não precisam ficar aqui. A mulher olhou para ele desconfiada e depois olhou para o bebê, cujos olhos estavam fechados. O bebê parecia desidratado, muito mais fraco do que uma criança deveria estar. Felipe sabia que não podia deixá-los ali. Eu posso te levar a um hospital ou a algum lugar mais seguro onde você possa ficar. Eu só quero ajudar. E você não precisa se preocupar com nada. Se depois você quiser ir embora, sem problema algum. Mas pelo menos, deixe-nos ajudar vocês agora, disse Felipe, com um tom de sinceridade que ele não sabia que ainda possuía. A mulher hesitou. Seu olhar se suavizou por um momento. Ela suspirou profundamente e olhou para o bebê, como se tomasse uma decisão difícil. Finalmente ela falou: Está bem, mas por favor, não faça nada de ruim. Ela parecia tão assustada, tão desesperada. Felipe sentiu um aperto no peito, mas sabia que tinha feito a coisa certa. Você pode confiar em mim. Vamos cuidar de vocês. Felipe levou a mulher e o bebê para o carro. Durante o trajeto até sua casa, a mulher não disse nada. Ela olhava pela janela, absorta em seus próprios pensamentos, sem saber o que esperar. Felipe não sabia o que fazer ou dizer. O que começava como uma simples ajuda estava prestes a mudar a dinâmica da sua vida. Chegando em casa, Felipe a levou para um dos quartos de hóspedes, onde ela poderia descansar com o bebê. Ele preparou algo para comer, enquanto sua filha, Beatriz, observava tudo de longe, com os olhos curiosos. Pai, ela vai ficar com a gente? Beatriz perguntou. Sua voz doce e cheia de incerteza, Felipe olhou para sua filha e disse: Ela vai ficar por um tempo sim. Só até ela e o bebê ficarem melhor. A mulher, que se chamava Gabriela, olhou para Felipe com um olhar grato, mas também cheio de dúvidas. Obrigado. Eu não sei o que faria sem você. A voz dela estava baixa, e Felipe podia perceber a dor que ela carregava. Gabriela estava claramente em um estado de desespero, mas ao mesmo tempo, ela não sabia mais em quem confiar. Felipe Sório, embora seu coração estivesse pesado. Ele sentia que esse simples ato de ajuda era um peso que ele estava carregando, mas ao mesmo tempo uma necessidade de dar algo de volta ao mundo, algo que ele sentia que havia perdido há muito tempo. Na manhã seguinte, o clima abafado de São Paulo continuava a fazer a cidade suar, mas dentro da casa de Felipe, tudo parecia diferente. A casa, que antes parecia tão silenciosa e vazia, agora estava cheia de vida. Gabriela estava lá, descansando no quarto de hóspedes, e Felipe se sentia estranhamente tranquilo por ter tomado a decisão de ajudar. Sofia, sua filha, já estava acordada, como sempre, antes do amanhecer. Ela estava animada com a presença de Gabriela e o bebê. Desde que Gabriela e Noah chegaram à casa, Sofia se mostrava curiosa, mas ao mesmo tempo muito cautelosa. Ela ainda não entendia o motivo da mulher e da criança estarem ali, mas parecia disposta a fazer com que elas se sentissem bem-vindas. Felipe não sabia exatamente como agir. Ele estava acostumado a ser um homem de negócios, sempre calculando os riscos e as recompensas. Mas isso era diferente. Ele não sabia o que esperar de Gabriela, ou de como ela se sentiria em um lugar que não era o dela. As primeiras horas com ela haviam sido difíceis, mas ao mesmo tempo, ele sentia uma leve sensação de responsabilidade, como se algo tivesse finalmente se colocado em seu caminho, para lhe ensinar uma lição importante. Gabriela acordou com o som suave da casa ao redor. Ela estava acostumada a acordar em lugares improvisados, em quartos de albergues ou até mesmo nas ruas, mas aquela casa era diferente. Oscil, Eneseu. A sensação de segurança e o calor acolhedor do ambiente eram como algo que ela não podia compreender completamente. Ela se levantou da cama lentamente, com um pouco de dificuldade. Sua mente ainda estava nublada pelos dias difíceis que havia vivido. A insegurança de sua situação, a dor de perder tudo o que ela havia conhecido, a frustração por ter sido abandonada por sua própria família. Tudo isso estava estampado em seu rosto. Ela olhou para o bebê, Noah, que ainda dormia calmamente no berço improvisado ao lado da cama. O pequeno parecia tão frágil, tão vulnerável, e Gabriela não conseguia deixar de se perguntar como ela havia chegado até aquele ponto. Ela não sabia se conseguiria seguir em frente. Mas por outro lado,
A presença de Felipe e sua filha, Sofia, trazia uma sensação estranha de alívio, algo que ela não sentia há muito tempo. Gabriela se aproximou da janela do quarto e olhou para o jardim lá fora. As plantas estavam secas, mas ainda assim, o verde se destacava no meio da cidade caótica. Ela nunca havia imaginado que veria algo assim. Um pedaço de paz em meio ao caos. Felipe apareceu na porta do quarto. Sua expressão era calma, mas ainda havia uma sombra de desconforto em seu olhar. Você está bem? Ah, você está bem? Ele perguntou. Sua voz suave, quase cautelosa. Gabriela se virou para ele, tentando esconder sua vulnerabilidade. Sim, estou. Só estou tentando entender tudo isso ainda, respondeu ela, sentindo-se estranha por estar ali, sendo cuidada. Eu não sei como. Agradeço, mas não sei se mereço tanto. Felipe hesitou antes de falar, como se estivesse ponderando suas palavras. Não estamos fazendo isso por gratidão, Gabriela. Fizemos isso porque você e seu filho merecem ser tratados com dignidade. Ninguém deve passar por isso sozinho. Gabriela baixou os olhos, sentindo as palavras de Felipe pesando sobre ela. Ela sabia que havia algo genuíno em sua oferta de ajuda, mas não sabia como aceitar. O que Felipe estava oferecendo era algo que ela nunca havia experimentado: confiança e humanidade. Algo que ela pensava ter perdido. O passar dos dias trouxe mudanças sutis, mas profundas. Gabriela começou a se sentir mais à vontade na casa de Felipe. Ela e Sofia, de maneira tímida no início, começaram a interagir mais. A menina trazia desenhos e falava sobre sua escola, sua rotina e seus sonhos. Gabriela, embora com receio, começou a se abrir um pouco, a rir de algumas histórias infantis, e até a sentir algo que há muito não sentia, uma leve esperança. Ela se sentia grata por estar ali, mas também lutava contra seu próprio orgulho e a vergonha de depender de outras pessoas. Gabriela não sabia quanto tempo poderia ficar na casa de Felipe, e isso a incomodava, mas ela sabia que não tinha para onde ir, e que naquele momento, aquela ajuda era a única coisa que a mantinha de pé. Felipe, por sua vez, estava em um dilema interno. Ele sabia que ajudara Gabriela com o coração aberto, mas ao mesmo tempo, começava a se perguntar até onde ele deveria ir. A verdade era que ele nunca tinha esperado ter alguém vivendo em sua casa, alguém com uma história tão complicada. Mas ao olhar para Gabriela e ver a força com que ela tentava seguir em frente por Noah, ele não podia se arrepender. Era uma tarde comum, com o calor do verão tornando tudo mais pesado. Felipe estava em uma reunião de negócios por videoconferência, e Sofia estava na sala de estar, brincando com seus brinquedos. Gabriela estava na cozinha, tentando se manter ocupada, mesmo que as mãos ainda estivessem trêmulas de ansiedade. Ela não queria ficar parada, queria se sentir útil, mas não sabia como. Ela pensava que deveria ajudar de alguma maneira, mas não queria ser um fardo. Felipe entrou na cozinha e a encontrou organizando alguns utensílios. Ele sorriu e se aproximou. Você está bem? Você está bem? Precisa de alguma coisa? Gabriela hesitou, mas depois de um momento de silêncio ela respondeu. Eu só não quero parecer inútil. Quero ajudar, mas não sei como. Felipe a observou por um instante, antes de colocar a mão em seu ombro. Você já está ajudando, Gabriela. Só o fato de estar aqui, com Noah, já faz a diferença. Você não precisa se preocupar em ser útil para os outros, mas sim ser útil para você mesma. Não é fácil, eu sei, mas você está indo bem. Ela olhou para ele, seus olhos marejados. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia começar a reconstruir sua vida. Não sabia como nem quando, mas algo dentro dela dizia que talvez pudesse começar de novo. Gabriela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, pelo menos agora, ela tinha a oportunidade de lutar por isso. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos na sala para o jantar, Gabriela, pela primeira vez, se sentiu parte de algo, mesmo que sua mente estivesse cheia de dúvidas e medos. Ela sentiu algo novo surgir dentro de si, a vontade de não desistir. A partir daquele momento, a dinâmica da casa de Felipe começou a mudar. Gabriela se envolveu mais com as atividades diárias. Ela começou a cuidar do jardim, a fazer pequenas tarefas para ajudar na casa, e gradualmente começou a confiar mais nas pessoas ao seu redor. Felipe e Gabriela, embora ainda mantivessem uma certa distância, começaram a se entender de uma maneira nova. Ambos estavam lutando contra os fantasmas de seus passados, mas juntos começaram a encontrar um caminho para o futuro. Gabriela sabia que não podia depender de Felipe para sempre, mas a ideia de recomeçar de se erguer, de alguma forma, parecia mais próxima. Sofia, por sua vez,
se tornou uma espécie de apoio para Gabriela. Sua bondade e curiosidade infantil quebraram barreiras que Gabriela não sabia que existiam. A relação entre as duas florescia de uma forma suave e natural, com Beatriz ajudando Gabriela a se sentir mais à vontade com o que estava acontecendo ao seu redor. Os dias começaram a se arrastar lentamente, mas não mais de forma pesada, como antes. Dentro da casa de Felipe, uma nova rotina começava a se estabelecer. Gabriela, aos poucos, foi se ajustando ao novo ritmo. A cada manhã, ela acordava com um sentimento diferente. Não era mais o medo constante que a acompanhava nas ruas, nem a desesperança que dominava seus pensamentos quando ela ainda estava sozinha. Algo havia mudado em seu interior. Ela começava a acreditar que, talvez, fosse possível recomeçar. Felipe a observava de longe. A transformação em Gabriela não era algo que acontecia da noite para o dia, mas ele podia ver as pequenas vitórias dela. O modo como ela agora tratava Noah com mais confiança, como começava a sorrir nas pequenas interações diárias, como se sentisse, pela primeira vez, que poderia confiar em alguém sem medo. Não era a solução de todos os seus problemas, mas era um passo importante. Era uma tarde quente de sábado, quando Gabriela estava na sala, organizando alguns objetos que ela encontrara no escritório de Felipe. Entre papéis e velhos cadernos, ela encontrou algo que chamou sua atenção. Era um álbum de fotos. Ao abrir, encontrou fotos de Felipe com Larissa, sua esposa falecida, em várias ocasiões, sorrindo felizes em viagens, celebrações familiares e até mesmo no dia do casamento. A imagem deles juntos era a representação de uma vida perfeita, algo que Gabriela jamais tivera. Ela tocou as fotos com os dedos, sentindo uma mistura de tristeza e admiração. Eles eram tão felizes. Como é possível que ele tenha se recuperado? Pensou, enquanto passava os olhos pelas páginas do álbum. Felipe entrou na sala naquele momento e, ao ver Gabriela olhando as fotos, hesitou. Ele sabia que ela ainda estava descobrindo partes de sua vida, mas nunca imaginara que ela fosse encontrar algo tão íntimo. Eu não queria que você visse isso ainda, Felipe disse, sua voz carregada de uma emoção que ele não havia demonstrado antes. Gabriela se virou para ele, sentindo um peso nos ombros. Ela sabia que, para entender a dor de Felipe, precisava olhar para o passado dele, para o que o moldava como homem. Eu só estava tentando entender. Eu vi vocês juntos. Como vocês eram felizes. Felipe olhou para ela, a expressão em seu rosto, agora carregada de saudade. Larissa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Perdi mais do que posso contar quando ela se foi. Ele fez uma pausa, a dor evidente em seus olhos, mas mesmo na dor, encontrei algo mais. Encontrei forças para ser pai, para ser o melhor para Beatriz, mesmo que às vezes eu não soubesse como. Gabriela sentiu uma empatia profunda por Felipe naquele momento. Ela entendeu a magnitude da perda dele. Afinal, ela também havia perdido tudo. Sua casa, sua família, sua dignidade. Mas ela sabia que, assim como ele, ela também podia se levantar. Talvez fosse mais difícil, mas agora ela sabia que não estava mais sozinha. Eu sinto muito, Felipe. Eu não sabia o que você passou, ela disse, sua voz suave. Mas eu sei que não é fácil. Eu sei que a dor não desaparece de repente. Felipe sorriu, tocando os cabelos de Gabriela, com uma expressão de compreensão. Às vezes, a dor não desaparece, mas a gente aprende a viver com ela, e talvez com o tempo a gente aprenda a viver novamente, de um jeito diferente. Gabriela olhou para ele com uma nova compreensão. Ela sentiu que aquela conversa, embora difícil, os aproximava mais, e de alguma maneira, ela sabia que estava começando a encontrar o seu próprio caminho de cura. Não apenas através das palavras de Felipe, mas também através das pequenas ações diárias de cuidado e carinho que ela começava a dar a si mesma e a Noah. O tempo passou, e a mudança que antes parecia distante agora estava ao alcance de Gabriela. Ela começou a sair de casa com mais frequência, não apenas para fazer as compras ou ir ao médico, mas para procurar trabalho. Felipe a apoiava, mas sempre com cautela, como se soubesse que ela precisava dar os próximos passos por si mesma. Ele sabia que o trabalho não seria fácil, mas ele também sabia que, sem isso, Gabriela nunca se sentiria verdadeiramente independente. Um dia, ela se apresentou para uma galeria de arte na cidade, levando com ela algumas de suas pinturas. Ela ainda não tinha a confiança de antes, mas algo dentro dela disse que precisava tentar. A galeria, que antes parecia um sonho distante, agora era uma possibilidade real. Felipe a acompanhou até lá,
mas se manteve distante, observando de longe, com a certeza de que ela estava pronta. Gabriela, por sua vez, sentia o coração acelerado enquanto esperava para ser recebida. Ela sabia que aquela era a oportunidade que ela tinha para recomeçar. Quando a curadora da galeria finalmente viu seus quadros, ela ficou impressionada. Você tem um olhar único. Seu trabalho tem uma profundidade que muitas vezes falta nas obras contemporâneas. Ela sorriu para Gabriela. Nós gostaríamos de te convidar para uma exposição. Não será fácil, mas temos um espaço que você pode usar. As palavras da curadora foram como um bálsamo para Gabriela. Ela nunca imaginara que suas pinturas, nascidas das suas experiências de vida, pudessem ser apreciadas dessa maneira. Naquele momento, ela sentiu algo novo: orgulho. Orgulho de si mesma, de sua arte, de sua jornada, algo que ela pensava ter perdido para sempre. A inauguração da exposição de Gabriela foi um marco não apenas para ela, mas também para Felipe. Ele estava ali, nos bastidores, observando com um misto de orgulho e admiração. Ele sabia que a caminhada de Gabriela ainda estava no começo, mas aquele momento significava algo muito importante para ambos. Para ela, era o primeiro passo para conquistar seu lugar no mundo da arte. Para ele, era a prova de que, com paciência e apoio, as pessoas podem se reerguer. A exposição foi um sucesso. As obras de Gabriela, que mostravam cenas de sua vida nas ruas, sua luta por sobrevivência e, por fim, a jornada de reconstrução, tocaram o coração de todos os presentes. Muitos dos visitantes se emocionaram com as imagens de dor, mas também com as de esperança que transpareciam nas cores de suas pinturas. Felipe se aproximou de Gabriela depois da exposição. Um sorriso no rosto. Você conseguiu, Gabriela. Eu sabia que você tinha isso dentro de você. Ela olhou para ele, a emoção no rosto. Eu nunca teria chegado aqui sem a sua ajuda, Felipe. Nunca pensei que poderia fazer algo assim. Felipe colocou a mão no ombro dela. Não. Você não precisava de mim. Eu só te mostrei a porta. Você foi quem teve a coragem de atravessá-la. Gabriela sorriu, os olhos brilhando. Eu finalmente entendo. Eu sou mais do que as circunstâncias que vivi. Eu sou mais do que minha dor. Eu sou capaz de mais. Enquanto Gabriela encontrava seu caminho, Felipe também estava fazendo suas próprias reflexões. Ele sabia que havia algo mais entre eles. Eles haviam vivido tanto juntos, compartilhado tantas histórias e dores. Mas ele também sabia que não podia forçar algo que não fosse natural. Foi em uma tarde de domingo, após a exposição, que ele finalmente tomou uma decisão. Ele entrou na sala onde Gabriela estava sentada, olhando para a janela, perdida em seus pensamentos. Gabriela, começou Felipe, sua voz suave. Eu sei que o caminho que você está trilhando é importante, e eu vou continuar te apoiando, mas também preciso ser honesto comigo mesmo. Eu sinto algo por você, algo mais do que apenas amizade ou ajuda. Gabriela olhou para ele, surpresa, mas também tocada. Ela sabia que algo estava se formando entre eles, mas também sabia que era complicado. Felipe, eu também sinto isso, mas não sei se estou pronta para isso agora. Felipe sorriu, com compreensão. Eu sei. E não estou esperando nada. Só queria que você soubesse. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas o silêncio não era desconfortável. Eles estavam em paz, sabendo que ambos estavam em suas próprias jornadas, com o apoio um do outro. A vida de Gabriela continuou a se desenrolar, cheia de desafios e conquistas. Ela se tornou uma artista respeitada, e mais do que isso, uma mulher que não se deixava definir pelos seus passados de dor. Ela era agora dona de sua história, e por mais difícil que fosse, ela se permitiu viver plenamente. Felipe, por sua vez, estava aprendendo a viver novamente. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas agora ele estava disposto a encará-lo de frente, sem as sombras de antes. Ele sabia que, de alguma forma, ele e Gabriela estavam entrelaçados, cada um com seu próprio caminho, mas com uma história compartilhada. E, enquanto o sol se punha sobre a cidade de São Paulo, Felipe e Gabriela sabiam que, embora o futuro fosse incerto, o importante era o agora. Eles haviam encontrado algo valioso na vida, um do outro. Uma segunda chance,